E eu separei duas dúvidas que vieram pela caixinha de perguntas para a gente abordar hoje. Uma falando sobre arquétipos e outra falando sobre world building, certo? Ou, traduzindo aqui para a gente, criação de mundos, criação de cenários, né? Como é que a gente faz para criar um universo, para criar, enfim, o nosso mundo fictício para uma história. E assim, vai dizer que o world building vale para todo tipo de narrativa, tá, galera? Não é só para fantasia, para ficção científica, vale também para negócios, vale também para marca pessoal, vale para tudo isso. Porque quando você está construindo uma narrativa, você também constrói um universo ao redor da sua narrativa, há uma mitologia por trás dela. Então vejam que as grandes marcas, as grandes histórias que nos influenciam, tudo, o que eles têm por trás? É como se eles tivessem um mundinho próprio, que as pessoas que embarcam naquilo, as pessoas que compram aqueles produtos, as pessoas, né, que viram fãs da marca, é como se elas estivessem ali num lugar especial. Elas falam uma língua própria, elas têm termos, elas têm significados próprios, tá? De certa forma é o que a gente faz também na Alcateia. Na minha lista de e-mail, as pessoas que estão na Alcateia estão num mundo separado, num mundo próprio. Um mundo que tem os seus termos específicos, que tem as suas ideias próprias, tem quase como um código de conduta próprio, tudo isso faz parte de world building, tá? Então veja você que aprender sobre criação de mundos, aprender sobre como que se cria cenário, não é só para o escritor, não é só para o escritor de fantasia, né? Para o cara que quer criar um mundo mágico, coisas do tipo, vale para obras realistas, vale obviamente para ficção científica, fantasia, espada e feitiçaria, tudo isso, mas vale também para uma aplicação prática, quando a gente constrói uma narrativa que, né, acolhe ali as pessoas dentro de uma realidade específica. Isso é muito bacana. E eu vejo que são poucas pessoas, poucos profissionais e poucas marcas que se aproveitam disso. E saem perdendo nessa brincadeira. Porque se você para pensar, onde é que está o sucesso por trás de Star Wars? Por que Star Wars é tão apaixonante? Por que Game of Thrones é tão apaixonante? Por que a Marvel, né, faz tanto sucesso? Não é apenas pelos personagens, é claro que tem isso. Mas o que essas obras têm em comum é que elas se preocuparam, né, em criar um mundo próprio, com a mitologia própria, com nomes próprios, com significados próprios para os seus fãs. Então, quando você vai conhecendo mais daquele mundo, você vai se sentindo cada vez mais dentro dele, vai se sentindo fazendo parte. E isso é uma relação muito grande. Veja o efeito que Harry Potter causa até hoje. Todo mundo que lê Harry Potter ou assiste os filmes ou joga algum jogo, alguma coisa do tipo, fica pensando, qual será que é a minha casa no Harry Potter? Qual será que é o meu patrono? Qual será, né, como seria a minha varinha? Feita do quê? De qual madeira? Com qual núcleo, etc, tá? Porque você se transporta para dentro daquele mundo. Legal? Então, dito isso, né, inicial aí, vamos começar logo, para não perder esse tempo. Eu vou aqui puxar a pergunta da caixinha. E o seguinte, tá? Vocês já podem ir aí deixando também dúvidas e comentários no chat para eu poder responder de bate-pronto. Vamos tentar aproveitar esse tempo aqui o melhor possível. Então, começando aqui por essa. Qual é a melhor técnica para desenvolver o world building? Então, né, o world building é isso que eu falei, criação de cenário, criação de universo, tudo mais. Veja só, termo, né, world building vem de criação de mundo, mas não é necessariamente só um mundo. Tá? Você pode ali usar o world building para criar um universo, um multiverso, como exemplo da Marvel. Você pode usar o world building para criar uma cidade, para criar uma rua, para criar uma casa, para criar uma sala. O mundo que a gente se refere aqui é o mundo da história, tá? Como o mundo é onde a história se passa. Legal? Veja só,
Essa pergunta de qual a melhor técnica para desenvolver o world building tem aparecido bastante. E ela é um pouco complicada porque o world building não envolve uma técnica só. É impossível você criar o cenário da tua narrativa, criar um cenário, né, que realmente envolva as pessoas com uma única coisa, com uma única dica. E eu vejo muita gente buscando essa chave mestra, por assim dizer, que resolveria todos os problemas. E isso não existe. O world building é um processo longo, é um processo demorado, que precisa de muita atenção, ok? Precisa de muita atenção. Dentro do clã, eu tenho aulas sobre o world building, acho que são mais de 2 horas de aula só sobre isso. Então, para você ter ideia como é um assunto complexo, tá? Porém, já dá para dizer assim, de cara, um caminho para você. Você começa a desenvolver o seu world building prestando atenção no mundo real. Prestando atenção no nosso mundo, como ele funciona. A partir do entendimento de como o nosso mundo funciona, você vai moldando, vai diferenciando para gerar o seu. Então veja só, eu encontrei, né, ao longo aí da minha trajetória, trabalhando com escritores e com criadores de histórias, um monte, tá, de criativo que pensa assim, cara, eu não tenho saco para estudar sobre o mundo, para ver todos os detalhezinhos do cenário ou da cidade real, eu quero basear aquilo, ou historicamente como funciona, então eu vou inventar, eu vou fazer algo de ficção, que aí não tem problema, porque é tudo fictício mesmo, eu posso colocar o que eu quiser. E não é bem assim. Quando eu começo a explicar sobre o world building, as pessoas fazem as aulas de world building, eu vejo que elas murcham no primeiro momento, mas depois, né, elas voltam à tona com algo muito melhor em mãos. Porque olha só, o que você faz? Quando você vai criar um universo, quando você vai criar, né, algo grandioso assim, todas as peças precisam estar conectadas. Todas as peças precisam estar conectadas, mesmo que seja uma obra de fantasia, mesmo que seja uma obra que, o meu universo foi criado por meio da magia, é a magia que regula esse universo, não são as leis da física, não tem problema. Só que, então, você vai ter que criar regras para essa magia, para ver como essa magia funciona. Tá? Novamente, puxando o exemplo do Harry Potter. Embora seja um mundo mágico, a J.K. Rowling se preocupou em trazer regras fundamentais para esse mundo. Então veja, a magia, para você fazer a magia, você precisa de uma série de componentes, você precisa de uma varinha, você precisa mexer a varinha de tal forma, falar as palavras desse jeito. Quando você vai fazer uma poção, você tem que misturar as coisas certinho e girar o caldeirão 3 vezes para cá, mais 2 vezes para lá, sabe? Então, existem regras ali, não só para você, o personagem fazer a magia, mas regras que compõem aquele mundo mágico. Tá? Então ela explica, volta e meia ela está lá no Twitter explicando como é que ninguém encontra, né, Hogwarts, como é que tal coisa funciona. Ela vai explicando as leis fundamentais por trás, certo? Então veja, como é que o nosso universo funciona, né, do macro para o micro. A gente tem a criação do universo, as leis fundamentais, né, as leis da física, no nosso caso, que governam todo o resto. Então a gente tem que ver como o universo, aí o universo mesmo, funciona. O macro. Aí disso a gente vai para o mundo. Como é que esse mundo funciona? Do que esse mundo é feito? Quais são as leis ali? A gravidade. Como é que a vida começou naquele mundo? Ela veio a partir do quê? Quais foram as formas de vida que tiveram mais sucesso ali? A evolução das espécies ali. Mas não só isso. A própria geografia do nosso mundo, a fauna, a flora. Por que você tem que pensar nessas coisas? Porque todas elas estão conectadas e influenciam umas às outras, certo? Então pensa, se você está criando lá um cenário tipo Game of Thrones no norte, que é sempre frio, tá? É sempre muito frio. Cara, se é sempre muito frio, você deve saber que alimento é uma coisa difícil, tá? Você conseguir alimento é uma coisa difícil. Você conseguir sobreviver é muito mais difícil do que num ambiente mais agradável, por assim dizer. Sendo assim, as criaturas que lá sobrevivem provavelmente eram criaturas adaptadas àquele clima, como a gente tem lá os lobos gigantes, etc. As pessoas, os povos que sobreviveram lá, também tiveram que se adaptar àquele clima. Então, eles são provavelmente mais duros.
mais resistentes. E a gente tem até ali nos Stark do Game of Thrones o próprio mote, a própria frase da família, né? Que é o inverno está chegando. O que eles querem dizer com isso? O frio está sempre à porta. Você tem que estar sempre preparado para o pior. Você não pode relaxar, você não pode ser um cara que só aproveita a vida. Por isso que nenhum Stark é assim. Por isso que os Stark são duros, fortes, tá? Eles entendem, eles são a encarnação daquele mote, mas tudo isso vem lá atrás. Começa com o ambiente, tá? Então, o mundo onde eles vivem ali é daquele jeito. Isso gerou uma série de coisas, né, na geografia, na fauna, na flora, e impactou nas pessoas, impactou os povos. Esses povos geraram culturas, essas culturas geraram pessoas, geraram famílias, clãs, etc. E dentro dessas famílias, clãs, etc., a gente tem indivíduos, certo? Então, como eu falei, você vai estudando, você vai pensando no macro para o micro. Você começa lá atrás, no grandão, e vai vendo como uma coisa vai desencadeando a outra até você chegar no seu personagem, até você chegar na cidade onde se passa a sua história, na rua onde se passa a sua história, no quarto onde se passa a sua história, o que quer que seja. Até você chegar no mundo em si, tá? Aí no mundo simbólico, onde se passa a sua história. Certo? Sobre o world building, então, é essa dica que eu tenho para você, que você estude antes o nosso mundo e veja como as coisas foram se encaixando. Veja como uma geografia cria uma montanha que faz com que, né, se a montanha for muito alta, a vegetação fique de um lado, mas não passe para o outro lado é mais desértico, então o povo de um lado vai agir de um jeito, o povo de outro vai agir de outro jeito, e como isso vai gerando ramificações aí, e possibilidades também de criação, certo? Então, sobre o world building, é isso o que eu tinha para falar. Caso alguém tenha aí mais alguma dúvida, pode mandar já. Tá? Vai mandando aqui para mim, para eu poder checar e registrar. Senão eu fico tagarelando aqui sem parar, gente, e eu quero que vocês participem, beleza? Enquanto isso, eu vou puxar mais uma pergunta. Vamos lá. Aqui. Vi que arquétipos estão em quase tudo, de personagem e mundos de ficção a grandes marcas. Como saber mais sobre isso, então? Vamos lá. Arquétipos realmente estão em quase tudo que é recriação. Eles estão por trás dos nossos personagens, eles estão por trás de grandes marcas, eles estão por trás de influenciadores, de grandes campanhas, etc. Por quê? Porque arquétipos estão por trás da maneira como a gente se comporta. Legal? O que são arquétipos? Eu vejo muita gente falar do arquétipo do lobo, né? Tem aqui atrás, o arquétipo espiritual de tal coisa. Veja, eu não estou falando aqui sobre essa visão dos arquétipos, tá? Sobre uma visão mais espiritualista, por assim dizer. Não quero entrar nesse assunto agora, mas vamos se ater aqui a uma questão mais junguiana ali dos arquétipos. Arquétipos são, eu gosto de falar, né, são como se fossem templates da alma humana. E alma por alma entenda, né, a personalidade, o indivíduo, a formação de um indivíduo, certo? Então veja, é como se eu tivesse uma certa base estrutural em cima da qual a gente vai construir a real personalidade das pessoas, tá? Então tenta pensar assim, sabe quando você vai jogar um videogame e você vai criar o seu personagem nesse jogo de videogame, mas tem algumas bases lá, tipo, eu quero usar o guerreiro, então todo guerreiro vai ter isso em comum, e aí você personaliza em cima disso. Eu quero usar o bárbaro. O bárbaro vai ter isso igual, mas você pode personalizar em cima. Mesma coisa com o mago. Eu quero um mago, ele vai poder soltar magia, ele vai ter conhecimento de sei lá o que e tal, mas você vai personalizando várias outras coisas. O arquétipo é mais ou menos isso. Ele seria como a base, algumas bases ali que a gente tem no nosso subconsciente, que são responsáveis pela nossa formação, pela maneira como a gente se comporta, como a gente vê o mundo, enfim. Toda essa estrutura. Eles são
mais do que ideias, mais do que conceitos, tá? Mas estão lá no nosso mundo mental há muito, muito tempo. Muito, muito tempo. Né? No nosso inconsciente coletivo da espécie humana. E aí isso explica por que diversas culturas que nunca tiveram contato entre si acreditavam em lendas semelhantes, ou em deuses semelhantes, ou em histórias semelhantes, porque elas estavam acessando esses arquétipos, que por mais que sejam povos, né, muito distantes, são humanos. E esses arquétipos são ligados, né, ao inconsciente da humanidade. Tá? Então é por isso que você tem, quando você fala de personalidade, você fala sobre arquétipo. Quando você descobre o seu arquétipo, você se sente, de certa forma, conhecendo mais a si mesmo. E pode tomar decisões mais corretas, ou decisões melhores para você. Porque você vai poder dar valor, de fato, ao seu ponto forte e vai poder conhecer melhor os seus pontos fracos, até para suprir essas falhas. Tá? Então veja, quando a gente tem, né, um personagem que é baseado no arquétipo do herói, certo? O arquétipo do herói tem algumas coisas em comum. Principalmente, o que eu gosto de trabalhar são os objetivos arquetípicos. Certo? O herói ele tem um objetivo, algo que ele anseia. Aquilo é muito importante para ele. E esse objetivo do herói pode ser diferente. É diferente, pode ser não. É diferente, por exemplo, do objetivo arquetípico do arquétipo do sábio. Tá? Então veja que não estamos discutindo o que é melhor e o que é pior. Mas as pessoas são diferentes, os arquétipos são diferentes, as bases são diferentes. Por isso que não dá para colocar todas as pessoas na mesma caixinha. Porque talvez elas tenham, né, um arquétipo primordial, um arquétipo principal que é diferente. E aí você fala para um arquétipo, alguém que tem o arquétipo do herói, cara, você deveria buscar tal coisa na vida. Por exemplo, um sábio falando para ele, você deveria buscar o conhecimento na vida. E ele fala, não, cara, mas para mim o importante, o que me faz feliz, o que me faz me sentir útil, importante de fato, é ir atrás, né, de tal coisa. É ir atrás de mudar o mundo para melhor. Que é ali umas bússolas do herói. Então, essa discussão se torna inútil. Porque não é que um ou outro está errado, ele só tem objetivos diferentes, certo? Então por que você usa o arquétipo quando você vai construir uma marca ou um personagem? Para gerar identificação, para saber com quem você está falando, com quem que você quer captar, quem é da tua tribo de fato. Porque um herói, quando ele fala, gente, eu quero fazer aqui, eu quero fazer tal coisa, para mudar o mundo para melhor. Tá? Eu quero enfrentar esses desafios, para transformar o mundo num lugar que eu imagino que seja bom assim, assim, assado. Quem está comigo nessa? Todo mundo que tem um arquétipo do herói forte em si, vai olhar para aquilo e vai se identificar. E vai falar, eu vou contigo nessa. Eu entendo o que você está falando. Eu sou da tua tribo. Vai se sentir inspirado por essa figura. Tá? Ao mesmo tempo, o cara que tem o arquétipo do sábio, quando eu falo assim, gente, a nossa função na vida é alcançar o paraíso. Mas para mim, o paraíso é o conhecimento. O paraíso é a sabedoria. É ir atrás de estudo, é ir atrás de experiências que me tornem alguém mais sábio. E é isso que eu quero fazer. Quem está comigo? Todo mundo que tem o arquétipo do sábio ali forte dentro de si, vai olhar para isso e vai falar, faz muito sentido. É isso que eu também quero na minha vida. Tá? Então veja que quando a gente conhece os arquétipos, a gente consegue até, de certa forma, responder aquela pergunta, né, que nos aflige desde que a gente se entende por gente, que é o que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha tarefa na vida? Qual que é a minha função na vida? O arquétipo te ajuda a responder isso. Ele te coloca um espelho na sua frente e fala assim, cara, essencialmente, lá no fundo da minha alma, o que eu acredito ser, né, o meu objetivo é esse. E aí é claro que você vai adaptando isso para você também como pessoa, para você como indivíduo, para aqueles personagens e marcas aí com suas diferenças, tá? Porque uma marca que, por exemplo, tem o arquétipo do mago, junto com outra marca que também tem o arquétipo do mago, elas podem ser muito diferentes, porque embora elas tenham esse objetivo, o mesmo objetivo em comum, a maneira de se chegar a esse objetivo pode ser diferente para cada uma.
As características de cada uma dessas marcas vai ser diferente. E isso envolve até a gente trabalhar com arquétipos secundários. É uma marca que tem como arquétipo principal o mago, mas como arquétipo secundário o rebelde, é completamente diferente de uma marca que tem como arquétipo primário o mago também, mas como arquétipo secundário, sei lá, o governante. Tá? Totalmente diferente. Né? Então é dessa junção dos arquétipos, é dessa brincadeira ali com os arquétipos que você vai identificando, né, nos seus personagens, ou em você mesmo, ou nas marcas, que você vai trazendo, vai descobrindo, descortinando a real personalidade de uma marca. Tá? E assim, claro, quando a gente está falando de criações, personagens, por exemplo, a gente pode escolher arquétipos. A gente pode falar, não, esse personagem aqui eu quero que ele tenha, né, faz muito sentido para mim que ele tenha o arquétipo do mago como principal, etc. Mas eu tenho uma visão muito específica, né, quando a gente fala de marca pessoal, quando a gente fala de pessoa, e até quando a gente fala de algumas marcas. Tá? Eu acredito que nesses casos a gente não escolhe um arquétipo. Tá? Isso aí me diferencia de alguns outros, até especialistas aí no assunto. Eu acho que a gente não escolhe o arquétipo. Eu acho que a gente identifica o arquétipo. Então, acho que a gente, por meio do autoconhecimento, por meio de uma investigação, a gente identifica assim, cara, é esse arquétipo aqui que está por trás da cultura dessa empresa, da cultura dessa marca, que está por trás do objetivo real dessa marca pessoal, desse cara aqui que trabalha com tal coisa. Certo? E assim, né, não preciso nem falar quando é no nível pessoal. Você não vai chegar lá e falar assim, não, mas eu quero ser um herói. Cara, tudo bem, você quer ser um herói, mas você é de outro jeito. Você ficar forçando a barra ali para ser o herói, só porque você acha mais bonito, ou porque você acha que é mais, entre aspas, certo, isso vai te fazer sofrer. Legal? Então, assim, você não escolhe o seu arquétipo, o seu real arquétipo, você identifica. O que você pode fazer, claro, é trabalhar para despertar em você, tá? Despertar nas suas marcas e tal, enfim, nos seus projetos, quer que seja, mas despertar principalmente em você, aqueles pontos que você julga importante de um determinado arquétipo por tal momento de vida que você está vivendo. Então, se você está enfrentando uma barra, faz todo o sentido que você tente se conectar com o arquétipo do herói, por exemplo, ou do guerreiro, mas não que você é principalmente o arquétipo do herói. Você tem dentro de si todos os arquétipos, em maior ou menor grau. Eles fazem parte da gente. Mas quando a gente olha com mais atenção para um deles em tal momento, porque a gente precisa dele, tá? Quando a gente estuda isso, a gente entende quais são os pontos fortes dele, a gente pode sim fortalecer naquele momento aquele arquétipo. Legal? Então, aqui vem um exemplo prático. Digamos que você está ali enfrentando uma barra na tua vida e você quer despertar o arquétipo do herói, para você ter mais confiança, para você se sentir mais motivado, para você se inspirar para a batalha, coisas do tipo. O que você pode fazer? Cara, se você começar a assistir uns filmes, tipo Gladiador, ler uns gibis do Capitão América, pegar uns livros que tem muito arquétipo do herói ali à tona, você vai se sentir inspirado. Isso vai despertar em você o teu lado ali do herói. Não quer dizer que você está jogando fora o seu outro arquétipo. Porque se você para pensar no grande, na grande ordem das coisas, você tem o seu arquétipo para a tua vida e nunca vai poder ser negado. Mas sim, em momentos-chave da sua vida, você pode dar mais atenção para um ou para outro. Legal? Esse assunto de arquétipos eu acho fascinante, assim, e me sinto ainda um novato nisso, continuo estudando, acho maravilhoso, mas para mim faz muito sentido. Tá? Tanto na criação de personagem, quanto na criação de marca, quanto na criação de marca pessoal, ou até para você saber mais sobre a sua narrativa pessoal. Se você entende a sua narrativa pessoal, entende quem você é como um personagem, entende, né, qual arquétipo está conectado a você, quais são os seus pontos fortes e fracos, isso responde muitas coisas sobre a sua vida. Isso te ajuda a lutar contra muitas angústias. Você entende por que você é de tal jeito, você abraça quem você é. Você para de se comparar com o outro ali, que, cara, o cara tem um grupo de arquétipos diferentes. A ordem dos arquétipos dele é diferente. Então não adianta você se comparar.
tá? É isso que eu acho muito legal, esse eu acho é a maior força dos arquétipos. E só para lembrar as pessoas que a gente tem 12 arquétipos que ficaram mais famosos, por assim dizer, que são mais usados, principalmente no meio do marketing, arquétipos de marca, etc. Mas eles não são os únicos arquétipos. Legal? Então, quando as pessoas falam, qual é o seu arquétipo junguiano, tal, não é bem assim, tá? A gente tem 12 arquétipos ali que ganharam fama principalmente por causa do livro O Herói Fora da Lei, que é um livro que fala sobre arquétipos no marketing e que eu recomendo para todo mundo que tem interesse nesse assunto. Legal? Deixa eu ver aqui algumas questões que mandaram. Vamos ver. A Sofia falou assim, estava assistindo Sandman e queria saber a aplicação do simbolismo e das referências, tipo Caim e Abel e a família, que é a encarnação de algo assim, como você conta. Mas parece algo ainda mais profundo. Cara, Sandman, juro pra você, dá para, sei lá, fazer um curso bem longo só para analisar todas as referências e simbolismos por trás de Sandman. Tem muita coisa ali de simbolismo do ocultismo, do hermetismo e tal. Então, assim, Neil Gaiman com certeza estudou essas coisas bem a fundo, certo? Para você ter uma ideia só, que base. No primeiro episódio, quando o Sandman escapa, ele foge da prisão dele, finalmente volta para o sonhar, que você vê que o mundo lá tá todo, né, o castelo está todo destruído, o sonhar está todo também destruído, tudo detonado. O que isso nos mostra? Olha só, isso diz que quando você fica preso muito tempo no mundo concreto, quando você se preocupa apenas com, entre aspas, a realidade concreta das coisas e você abre mão da sua imaginação, você abre mão do seu mundo criativo, esse mundo criativo começa a ruir. As coisas começam a vir abaixo. Então é muito engraçado que a gente encontra algumas pessoas assim que param de ler, param de escrever, param de se conectar à criança interior, param de dar atenção para a sua imaginação e para a sua criatividade, e depois de um tempo nessa vida essa pessoa fala, cara, eu quero voltar a escrever, porque quando eu era criança eu adorava isso, e essa pessoa tem a maior dificuldade para voltar, ela fala assim, eu não entendo por que está difícil. Está difícil porque você abandonou por muito tempo. E aquele castelo ruiu. Aquele castelo veio abaixo, que está cheio de teia de aranha, que está cheio de rachaduras agora. Então, essa é uma das simbologias que a gente tem ali no Sandman logo de cara, tá? Tem muita coisa ali no mundo do sonhar. Pô, na série não fala isso, mas, por exemplo, a Biblioteca do Sonhar. O que quais são os livros na Biblioteca do Sonhar? Ali estão todos os livros que foram sonhados em ser escritos uma vez, que as pessoas imaginaram, tiveram vontade de escrever, mas nunca escreveram. Então eles estão lá na Biblioteca do Sonhar. Olha como isso é bacana, né? Olha como isso é bonito. Então, assim, a gente poderia fazer uma live mais pra frente só sobre Sandman, só falando sobre essas questões. Mas sim, né, a gente tem muito de simbolismo, muito do arquétipo, muita coisa conceitual por trás. Tá? E o Neil Gaiman, assim, ele é um cara muito criativo, ele é um cara fora da curva, ninguém precisa falar sobre isso, mas ele também bebeu de fontes interessantíssimas. Essa ideia da morte, do destino, do sonho, como entidades, não foi ele que criou. Isso vem lá da mitologia grega. Tá? Uma coisa antes dos deuses gregos. Existiam essas ideias que criaram o mundo, inclusive criaram os deuses, criaram o universo. Então, assim, veja só como, na verdade, o que a gente tem é um olhar para conceitos que são muito difíceis de serem entendidos no nível racional, mas que quando você transforma esses conceitos, essas ideias em uma história, a gente consegue assimilar. E aí vem o Neil Gaiman e traduz isso para uma nova geração. Tá? Então é tudo cíclico, mas está tudo dentro da gente também, nada se perdeu. Essas coisas sempre estiveram dentro da gente. O que mais, gente? Vamos lá. O Nano sempre acaba nos ajudando profissionalmente e pessoalmente ao mesmo tempo. Que bom, fico feliz, gente. Essa é a grande ideia por trás desse perfil, por trás do meu trabalho. Eu quero mostrar para vocês que essas técnicas, essas coisas envolvendo criatividade não servem só para faz de conta.
elas servem para a vida real da gente também, tá? Principalmente, eu diria, para a nossa vida real aqui, para a gente construir a nossa história, tá? A Tamires diz, se amo os arquétipos e entendi mais sobre mim mesmo depois de aprender sobre eles, com certeza, gente, ó, recomendo estudar arquétipo para todo mundo, tá? E o Sérgio mandou aqui, nossa, por favor, faça essa live de Sandman. Então eu vou anotar aqui, gente, tá? Vou deixar anotado já, Sandman, que pode ser um assunto, uma live temática para a gente mostrar como aquilo foi construído, quais lições a gente pode tirar por trás, né, da história do Sandman, por trás dos simbolismos e por trás do personagem. Eu só tenho que terminar a primeira temporada ali para ver o que já foi disponibilizado, para não dar nenhum spoiler, não arriscar nenhum comentário aqui e estragar de repente aí a experiência das pessoas, tá, lá para frente. Porque, como eu sou um grande fã dos quadrinhos do Sandman, achei muito legal de, ao ver a série, eu já vi várias pistas ali, tá? Eu vi 6 episódios até agora, várias pistas do que vai acontecer no final. Então tá tudo ali, escancarado. Mas eu não quero trazer spoiler para ninguém. Beleza? Então, gente, 12:30 já. Espero poder ter ajudado vocês com essas questões de arquétipo e de world building hoje. Se tudo der certo, marquem na agenda. Quarta que vem a gente faz mais uma sessão dessas aqui, tá? Avisem os colegas, avisem os amigos para que isso possa chegar em mais gente. Lembrando também, quero fazer aquele convite de quem não está inscrito na Alcateia ainda, Alcateia, nossa lista de e-mail, vá lá, né, procura, ou o link vai estar aqui nos comentários de algum lugar, ou vai estar na minha bio, até em algum lugar aqui perto desse vídeo, mas vá lá, clica no link, se inscreve de graça na Alcateia, tá, para receber os e-mails semanais, tá, com ideias, reflexões, envolvendo história, escrita e vida, tá, e também receber os cadernos selvagens sobre vida e carreira criativa e o nosso treinamento, o Código das Histórias. Tá? É de graça, se inscreve, entra lá. Tá bem legal agora, a Alcateia tá com visual novo, tá dando para deixar comentário, like, enfim, um monte de coisa. Tem até possibilidade de deixar pesquisa, então enquete, né, melhor dizendo. Então a coisa está cada vez mais se encaminhando para uma real comunidade. Se você ainda não está lá, está perdendo tempo. Sério, se inscreve que depois você vai me agradecer.